Bom, muito bem, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens, e uma série, ela é tão importante porque a gente vai permear um assunto, e depois que você participa de uma série, esse assunto, ele se torna ainda mais prático na sua vida, porque o que Jesus quer é a prática do que nós conhecemos, e não apenas o conhecimento. E quando nós temos uma série de mensagens sobre um assunto, geralmente é incrível, porque algumas semanas, alguns meses depois, surgem muitos testemunhos dessa mensagem, amém? Muitos testemunhos. A série, ela vai gerando raiz naquele sentido da palavra que nós ministramos, e então os frutos eles vão chegando, e eu creio que os frutos do poder da fé vão chegar na minha vida e na sua vida nesses dias. Sabe, tudo é pela fé. No reino de Deus, a questão da fé é crucial, é importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos cuidar desse assunto. E sabe, nós começamos a perceber, e até conversando com alguns irmãos, também parece que a gente vai tendo algumas percepções pastorais, e às vezes, muito do que às vezes nos atinge, tem a ver com aquela fé sobrenatural, aquela fé no poder de Deus, que nós vamos perdendo. Nós vivemos 2 anos, mais ou menos, de pandemia, e a pandemia trouxe uma cultura de medo. Eu estava esses dias fazendo uma caminhada na Pampulha com a Dani, 1h da tarde, um horário da Pampulha vazia, e eu vi, algumas pessoas lá no meio da Pampulha, caminhando ainda com a máscara, sozinha, sem ninguém, sem ter contato com ninguém, ia estar de máscara. Você já viu que até hoje tem pessoas dentro de um carro, sozinhas, usando máscara? Eu acho isso assim, é só uma opinião, eu acho isso assim, por quê? Vou te explicar. A pandemia acabou, principalmente que a eleição chegou, aí que acabou mesmo, mas a pandemia acabou, mas às vezes ela não acabou dentro de algumas pessoas, e eu não estou falando aqui de jeito nenhum contra o uso de máscara, quem quiser usar, use, não tem nada a ver. Eu estou dizendo sobre a circunstância no nosso coração e na mente, como que às vezes o medo, ele começa a influenciar, a dominar a gente. E eu quero voltar nesse assunto do medo, mas sabe, a palavra de Deus diz em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. E eu fiquei me perguntando, para mim, o que eu tenho que fazer para que as pessoas possam aprender a andar em vitória em meio às circunstâncias difíceis? Porque quando tudo vai bem, às vezes é mais fácil você não ver as pessoas de fé daquelas que não têm fé. Mas quando as circunstâncias estão desafiadoras, nós começamos a ver as pessoas que estão andando pela fé, vivendo pela fé. E nós começamos a perceber as pessoas que talvez estão vacilando nesse assunto, no poder da fé. E eu perguntei então para Deus: Senhor, o que nos levará a vencer? Como que nós vamos vencer? E eu fiquei desesperado com essa pergunta por algum tempo, e Deus me disse: filho, vocês vão vencer com a fé no meu poder que opera em vocês. E às vezes aí eu fiquei assim, com a fé no meu poder, mas que opera em vocês. A questão não é só a nossa fé no Deus que nós cremos, mas a fé no Deus que opera em nós. É Cristo em nós, a esperança da glória, amém? Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes as lutas ou as aparentes perdas, elas podem minar a nossa fé. E essa fé que eu estou falando não necessariamente é a fé para a salvação, mas a fé para grandes coisas no Senhor. Sabe, as perdas temporárias, elas podem abalar um espírito de fé. Por exemplo, uma pessoa às vezes começa a perder em alguns conceitos profissionais, ministeriais, e ela começa a olhar para si mesma, ela começa a olhar para a sua própria força, e ela começa a dizer assim: sem fé, eu não vou conseguir liderar essa célula, eu não vou conseguir esse novo nível no trabalho, eu não vou conseguir resolver as questões desse casamento meu que está complicado, eu não vou conseguir resolver a situação dos meus filhos, eu não vou conseguir.
Porque na verdade as pessoas começam a olhar para si mesmo, mas o reino de Deus, ele é governado pelo poder da fé, e não pelo meu próprio poder. Quantos estão entendendo? E eu estava falando do medo, como o medo é um ataque à nossa fé. Jesus, ele estava naquele barco, gente, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo dentro do barco, e fora do barco uma tempestade, que é óbvio que atingiu o barco. Mas a Bíblia é clara em dizer que Jesus dormia tranquilamente. Jesus estava dormindo, e agora aqueles discípulos vêm cheios de medo, tomados pelo medo, e eles estão acordando Jesus. E você vê que Jesus fica um pouco bravo. Cara, por que vocês estão me acordando? Homens de pequena fé. Jesus não estava querendo ofendê-los, mas Jesus queria ensiná-los sobre o poder da fé. Jesus queria ensiná-los como vencer o medo pela fé. Era uma ideia de Jesus, porque é pelo poder da fé que os medos se vão. Sabe, a fé é o elemento que transforma. A fé, ela tem a ver com a palavra fidelidade. A raiz da palavra fidelidade é fé. Portanto, eu creio que o medo ou a falta de fé para as coisas poderosas da nossa vida, a falta de fé aponta de alguma forma, com muito carinho que eu te digo, para a infidelidade. Se a fé é a raiz da fidelidade, a falta de fé certamente aponta para a infidelidade. E Deus, Ele ama ver seus filhos exercitando o poder da fé. Sabe por quê, queridos? Porque a incredulidade, ela é, vamos dizer assim, entre aspas, para você entender, a incredulidade, ela é segura. Sabe por que a incredulidade é segura? Porque a incredulidade, ela muitas vezes não tem riscos. Na incredulidade, muitas vezes todo o seu alvo é alcançado. Não sei se você entendeu. Ela sempre alcança o que espera, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? A fé, ela sempre vai nos colocar em confronto com o natural. A fé sempre vai te colocar em confronto com o que é natural. E é isso que agrada a Deus. É o contrário do que a gente acha. Portanto, o que eu quero dizer para você, se a sua vida com Deus, eu falo isso para a gente ser despertados para essa série. Se a sua vida com Deus não tem te colocado em confronto com o natural muitas vezes, pode ser que você tenha agradado a Deus poucas vezes. Se a sua vida com Deus não tem te colocado em confronto com o natural muitas vezes, pode ser que você tenha agradado a Deus poucas vezes. A fé poderosa, ela ofende a nossa zona de conforto. Quantos estão entendendo? Por isso que uma pessoa que tem fé, que está andando na fé, que está entendendo o poder da fé, uma pessoa que vive declarando fé, uma pessoa que acredita nas impossibilidades, essa pessoa ousada em fé, corajosa em fé, por isso que essa pessoa incomoda. As pessoas de fé incomodam, porque elas tendem a nos tirar da zona de conforto. Quando você anda com uma pessoa que tem no mínimo um degrau de fé a mais que você, ela vai te tirar da zona de conforto, ela vai mexer com você, ela vai criar uma crise na sua mente, no seu coração, isso é natural. E quando você anda com gente que crê no poder da fé, essa pessoa, em algum momento, naturalmente, ela vai te confrontar. Naturalmente, não é que ela vai fazer isso para te confrontar. Sabe, queridos, o reino de Deus é uma questão de fé. Que Deus te abençoe, para que nessa série você possa ter novas experiências no poder da fé. Que você possa sair dessa série, talvez de 3 ou 4 domingos, mas sair dessa série tomado por esse poder, que muda o impossível em algo totalmente possível. Que derruba gigantes como se fossem migalhas. E aliás, a fé não aponta para as suas ferramentas, nem para a sua altura. Porque Davi tinha 1,70 m, ele tinha uma pedra na mão, e ele derrotou Golias de mais de 3 metros, com uma espada e uma armadura toda. Porque no reino de Deus, a sua ferramenta não é determinante na queda do seu gigante. Eu quero que você guarde isso. Isaías 60, versículo 1, eu quero falar hoje sobre uma questão de fé. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz. Isaías 61. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você.
Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você, diga assim, sobre mim, raia o Senhor, e sobre mim se vê a glória de Deus. Amém? Você realmente crê nisso? Eu quero dizer nessa manhã que a glória do Senhor está nascendo sobre você. A luz do Senhor resplandece sobre nós. Nós precisamos tomar posse do que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, vocês são sal da terra, e vocês são o quê? Luz do mundo. Você não pode colocar a luz embaixo, mas tem que colocar a luz num alto lugar. E o mesmo texto, Jesus está dizendo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam a glória de Deus. Você vê que em Isaías 60 está falando, olha, chegou a sua luz, chegou o momento de você resplandecer, chegou o momento de você expressar a glória de Deus, sabe, quando eu e você somos realmente uma luz no lugar que nós estamos, e eu não estou falando só sobre o seu testemunho, eu estou falando agora sobre uma questão de fé. Quando eu e vocês somos luz, nós estamos brilhando diante dos homens para a glória de Deus. Deus está sendo representado. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, que Cristo em mim é uma questão de fé. Cristo em mim, diga assim, Cristo em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos para andar no poder da fé é começar a entender o Cristo em nós. Tem muito crente que vive como se ele não tivesse um Deus dentro dele. Jô Soares morreu há 2 semanas, mais ou menos. Eu não sei o que você achava dele, mas eu achava ele um homem ilustre, inteligentíssimo. Eu era fã de assistir entrevistas no Jô Soares, inclusive algumas delas eu assistia depois no YouTube, eu não conseguia assistir, assistia depois na velocidade 1.25. Eu sei que os mais jovens conseguem na 1.5, mas os médios jovens é 1.25, e os bem velhos 0.9, estou brincando. Mas sabe o que acontece? Eu acho o Jô Soares ilustre, e ele é muito inteligente. E há muitos anos atrás, ele entrevistou um pastor muito famoso. Ele foi entrevistar esse pastor muito famoso. E esse pastor famosíssimo sentou na frente do Jô Soares. E ele estava ali muito nervoso, muito assim, sabe, intimidado talvez, assim. E aí, o Jô Soares foi fazendo perguntas para ele e perguntou, você se encontra com Deus? Ele falou, sim, eu me encontro com Deus de 2 formas. Primeiro, Deus está dentro de mim através do Espírito Santo. Tá certo isso ou não? Sim. Depois ele falou para o Jô Soares, e outra coisa, todo dia de manhã eu estou na presença de Deus e eu encontro com Ele também. Então eu me encontro com Deus toda hora, por causa do Espírito Santo está em mim, e me encontro com Deus todas as manhãs. O Jô Soares continuou a entrevista, perguntou várias coisas. Chegou no momento da entrevista, o Jô Soares percebeu que ele estava nervoso, e o Jô Soares vira para ele e fala assim, caro pastor, eu estou vendo que você está muito assim, intimidado diante de mim aqui, o que está acontecendo? E esse pastor famoso falou assim, olha, Jô Soares, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui diante de você, eu estou muito nervoso, eu estou realmente intimidado, eu estou estranho. E o Jô Soares então perguntou para ele assim, como que você pode estar tão assim, nervoso e estranho diante de mim, sendo que você acabou de dizer que você tem um Deus dentro de você, e que você todo dia está diante dele? Quantos estão entendendo? Nós precisamos começar a entrar no nosso lugar de trabalho, entendendo que tem Cristo em nós, que tem um Jesus dentro de você. Você lembra quando Pedro e João, eles estavam ali, tinha acabado de acontecer o Pentecostes, Pedro e João, eles estão entrando na porta do templo, eles estão entendendo, agora eles tinham entendido, eu e você precisamos entender o Cristo em nós. Pedro e João estão entrando na porta do templo, e tinha um mendigo aleijado, paralítico ali na porta, e Pedro e João estão entrando, e agora ele pede dinheiro, e Pedro e João olha para eles, e diz assim, olhe para mim, olhe para mim. Adiantaria aquele mendigo olhar para Pedro e João simplesmente como pessoa, sim ou não? Não. O que Pedro estava dizendo era, olhe para quem está dentro de mim, olhe para o Deus que está aqui dentro. Você precisa crer que tem um Deus dentro de você, querido. Pedro estava entendendo isso. Quando a gente entende isso, a gente pode virar para as pessoas necessitadas e dizer, olhe para mim. Você vai entender agora quem está dentro de mim, quem mora em mim, quem habita em mim.
E ele diz, olhe para mim. E o mendigo olhou, e a Bíblia diz que ele olhou, esperando receber alguma ajuda financeira. E Pedro e João diz assim, ouro e prata eu não tenho dentro de mim, meus bolsos estão vazios. O meu não está vazio não, gente, misericórdia. O homem tem que andar com algum dinheiro no bolso, viu? Pelo menos uns 50. Minha carteira está ali. Mas eles não tinham nada. Bom, eu acho que eles não tinham nada. Mas aí, era outra época. Aí Pedro, deu ruim, né? Aí Pedro disse, ouro e prata eu não tenho. Mas o que eu tenho, o que ele tinha? O que ele tinha, gente? Jesus. Ele diz, ouro e prata eu não tenho, mas o Cristo que está dentro de mim é a esperança para você. Isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele levantou, deu um salto e entrou saltando no templo, aleluia. Sabe, porque tem muito crente que não está entendendo quem está dentro dele. Então ele é pequenininho, na empresa ele é o coitadinho, ele é o menorzinho, na família ele é o coitadinho, ele é fraquinho, nas circunstâncias da vida, as circunstâncias começam a engolir, sabe, isso é uma questão de fé, eu preciso aplicar fé no Cristo em mim. Por isso que o apóstolo João, em 1 João 4, ele disse, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Sabe para quem que o apóstolo João escreveu isso? Para aqueles líderes da igreja, ali naquela região, inclusive grega, porque eles estavam enfrentando um tempo onde o espírito de engano dominava. Parece os tempos de hoje. Mas mesmo que o espírito de engano esteja influenciando muitas pessoas hoje, você pode dizer, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está aqui dentro. Sabe, você vê lá em 1 João capítulo 4, o título é sobre batalha espiritual. O título é vencendo espíritos de engano. Algumas Bíblias dizem vencendo outro espírito. E o apóstolo João, com autoridade, ele diz para eles, olha, vocês são de Deus, versículo 4 de 1 João 4, vocês são de Deus e já venceram esses espíritos de engano. Hoje vocês vão, que eu vou falar os textos tão rápido, corre. 1 João 4, versículo 4, vocês são de Deus e os venceram, vocês já venceram esse espírito maligno, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, querido, não é sobre a força que você tem em si mesmo, mas é a força que Deus opera em você. Nós precisamos entender isso. Porque muita gente deixa de fazer as coisas de Deus porque olha para si mesmo. Muita gente deixa de comprar algo porque olha para si mesmo. Muita gente deixa de abrir um negócio, deixa de querer uma promoção no trabalho. Deixa. A pessoa, não, no fundo, ela não quer porque ela acha que ela não é capaz. Porque ela não entendeu daquilo que Deus dentro dela faz dela capaz. Deus dentro de você faz de você capaz de liderar uma nação. Porque não foi Daniel, mas Deus dentro dele. Não foi José, mas Deus dentro dele. Não era José. Nós precisamos entender isso. É Cristo em nós, a esperança da glória. É na força da fé no Senhor operando em nós que nós venceremos. Portanto, se nós estamos em Cristo, nós não somos só vencedores, mas nós somos mais do que vencedores. Então a nossa postura de fé tem que ser daqueles que têm um Deus dentro de nós. Vocês são a luz do mundo. Queridos, aonde você entra, você está brilhando. Eu quero dizer isso com muita seriedade, é convicto no meu coração. Onde tem um crente verdadeiro, tem uma luz. E sabe qual é o problema? Que às vezes nós achamos que nós temos que avaliar a nossa luz dentro da igreja. Não é dentro da igreja que você avalia a sua luz é avaliada lá no seu prédio, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá é que você é luz. Nós precisamos entender isso. Aí a gente olha no espelho, fala, minha luz está tão fraquinha, está nada. Quando você chegar nas trevas, pode aparentemente estar fraquinha, mas ela brilha, ela ofusca os olhos. Você tem uma luz dentro de você. Você é a luz diante dos homens. Você pode não ver, mas você tem que crer. Por isso que eu estou dizendo, é uma questão de fé. Não é uma questão dos olhos naturais, mas é uma questão de fé. Então eu chego no lugar de trabalho e eu sei que eu sou luz. Eu estou entrando, cara, abri a porta, bom dia gente, bom dia. Aí os caras já estão vendo, a luz chegou. Então assim,
eu estava nos dias de mais trevas na empresa que eu trabalhei 13 anos. Eu chegava, eu era gerente lá, e eu chegava e tinha um andar só de gerentes, e lá no fundo ficava a sala dos diretores. E eu lembro que eu chegava na empresa, bom dia gente, bom dia, porque eu sabia que a luz estava chegando, agora aquele lugar era diferente. Eu sentava na minha cadeira e todo mundo ficava olhando para mim. Aí o diretor saía enfesado lá da sala dele e falava assim, bom dia para você, né? Você já viu o tanto de relatório que nós temos para entregar? Menino. Aí eu falava, bom dia. Aí beleza, no final do dia ele falava assim, olha, quando você chegou, algo aconteceu nesse lugar, que parece que as coisas começaram a fluir, os relatórios começaram a sair da minha mesa, sabe, porque onde você chega, a luz chegou, acabou, você tem que crer, isso é pela fé. Vocês são a luz do mundo. Lembra de José? Olha só, por que eu quero dizer isso? Porque nós não somente recebemos a graça, mas nós precisamos entender que nós somos a manifestação da graça também. José na casa de Potifar, abençoou aquela casa. Depois na prisão, abençoou a prisão. Depois no Egito, abençoou o Egito. Você está entendendo? Onde chega você, querido, o lugar é abençoado. Mas você tem que acreditar, tem que parar de ser crente mimimi, tem que parar de ser crente vitimista, eu sou tão pequeno, não posso nada, agora eu sou crente, eu sou o crente da família, eu sou rejeitado, agora eles estão olhando torto para mim, tá nada, eles estão vendo porque a luz incomoda, eles estão olhando para você e falando, meu Deus, esse trem está brilhando meus olhos, deixa eu colocar um óculos escuro, está entendendo? Incomoda. Fica com uma luz na sua cara para você ver. Sabe quando que a luz para de incomodar? Quando a outra começa a brilhar. A sua luz vai incomodar até que as outras luzes comecem a brilhar. Entendeu? É o chamado, é natural. O lugar que você está vai ser abençoado por sua causa. Então, todos os homens de Deus, ou a maioria deles, não estavam entendendo. Gente, tem uma coisa que o diabo vai tentar cegar a gente, é sobre esse negócio do Cristo em nós. Por quê? Porque aí você se minimiza. Porque um crente só tem uma vantagem por causa de Cristo nele. Porque você naturalmente não é melhor que ninguém, nem eu. Sim ou não? Naturalmente ninguém é melhor que ninguém. Mas com Cristo em nós, meu Deus, não é por nós não. Entendeu? Naturalmente não, mas com Cristo em você, as coisas começam a acontecer. Aí os caras começam a falar, nossa, seu santo é forte, hein? Fala ou não fala? Cara, seu santo é forte. Tentei fechar esse contrato 8 vezes. Nunca. Você chegou, fechou de primeira. Seu santo é forte. Eles começam a falar. Então é assim que vai acontecer. Sabe Moisés? Moisés ele está lá, né? Aí Deus fala, ei Moisés, você vai tirar o meu povo, o nosso povo, do Egito. Moisés fala, eu? Foi ou não foi? Você vai tirar. Aí Moisés fala, mas como? E Moisés começa a dizer, eu não vou conseguir, como que eu vou fazer? E ele começa a falar aquela frase terrível, que às vezes você já falou, e que pode ser pecado você falar, quem sou eu? Você já falou isso ou não? Eu? Quem sou eu? Ou se não é assim, né? O profeta declara aquela palavra, se for negativa, você já fala, Deus está falando comigo, mas se for aquela palavra positiva, aí você olha para trás. Tem gente que é assim. Se o profeta estiver aqui liberar uma palavra negativa, ei você agora, Deus está olhando para você, se você não mudar de vida, vai ter um raio que vai cair na sua cabeça. Aí o cara, Senhor. Agora se o profeta vier e falar assim, ei, é Cristo em você, a esperança da glória. Ei rapaz, você vai prosperar. O seu casamento será bendito na sua casa, será bendito na sua família. Aí o cara pega e fala, é uma tendência. Moisés fez isso. Eu? Não. Eu há 40 anos atrás até matei o rapaz egípcio. Não. Olha, não é para mim não. Aí ele começa a falar essa frase do inferno. Quem sou eu? Você pode não ser nada, mas com Cristo em você, você é uma esperança. Com Cristo em você, é a glória de Deus. Cristo em nós, luz no lugar que nós estamos, entende? Então, Moisés está lá. Quem sou eu? Aí, essa frase do inferno bate. Por quê? Porque estava faltando fé. Fé naquele que estava sobre ele. Fé naquele que ia agir na vida dele. Fé naquele que ia fazer a coisa acontecer, não era ele.
Ele não teria poder para aquilo tudo, mas o Deus nele tinha poder até para mais do que aconteceu. Aí Deus vem e fala meio que de boa com ele, lembrando assim: ô Moisés, meu filho, mas eu estarei com você. E agora Moisés para de falar quem sou eu, e ele vai para frente do faraó. Amém? Sabe, Deus irá com você. Talvez você está dizendo: como que eu vou encarar esse novo desafio? Deus está dizendo: eu estarei lá com você. Como que eu vou liderar esse povo? Eu irei contigo e vou liderar contigo. Como que eu vou assumir esse novo cargo na empresa? É uma questão de fé no Deus que está dentro de você. Como que eu vou sozinho nessa empreitada? Não, você não vai sozinho, Moisés. Eu vou levantar Arão, porque Deus também levanta homens de Deus para dar a mão para você, representando Deus. Você lembra o pior momento da vida de Davi? Deus levanta o filho do rei Saul, Jonatas, para ser o melhor amigo dele. Sabe, Deus levanta, é Deus ali dizendo: eu estou do seu lado. Sabe, mas Deus, e se o exército do faraó me enganar, e quando eu sair com esses 2 milhões de pessoas, esse exército de faraó, altamente armado, cavalos, espadas, escudos, tanques de guerra, se eles saírem atrás de mim no deserto, tanque de guerra fui eu, se eles saírem atrás de mim no deserto, o que vai acontecer, Deus? Vai destruir o povo, eles vão me culpar. Deus falou assim: se o exército de faraó sair atrás de você no deserto, fica tranquilo, porque eu abro o mar vermelho para vocês passarem em terra seca, e quando eles forem passar, o mar fecha. Não tem problema. Não tem problema. É uma questão de fé no Deus que está dentro de nós. Então, gente, os inimigos, às vezes, naturalmente, eles são mais poderosos que nós. São ou não são? Eu vou repetir: os inimigos, naturalmente falando, muitas vezes são maiores do que nós. Pensa, é Davi contra Golias. É um menino de 1,70 m, que não conseguia carregar a armadura, estava pesada, 62 quilos, 1,70 m, uma panturra fininha, um tríceps, pequenininho, assim, né? Não fazia leg press. Esse menino, modo de falar com muito respeito, mas Davi, esse menino, 1,70 m, fraco, aparentemente, não era fraco assim no sentido de fraquinho, mas não era forte como o Golias, um homem treinado para a batalha. É Davi e Golias. Davi, apesar de ser menor e estar mal armado, Davi entendia isso. Davi sabia que não era ele, que era Cristo nele, que era Deus na sua vida. Senão ele seria burro de enfrentar Golias. Um homem de fé não é burro, ele é um homem de fé. Ele tem aparência de burro. Para Saul ele foi meio tolo no primeiro momento. Ele falou: como pode esse menino? Entendi, mas vocês entenderam. Um homem de fé, ele tem uma aparência de ser um homem burro, dotado de burrice, mas na verdade ele é um homem de fé, porque a fé é uma coisa que confronta o natural. Saul estava com os olhos naturais, nem ele, muito mais forte que Davi, porque a Bíblia diz que Saul era alto, era forte, nem os irmãos de Davi treinados pelo exército, ele tinha irmão que era oficial do exército, nenhum deles tinha coragem de enfrentar Golias, porque eles estavam olhando o inimigo com os olhos naturais, e com os olhos naturais era uma burrice enfrentar Golias. Mas o homem de fé entendia que Deus nele era uma questão de fé. E sabe, você não vê na Bíblia Davi chamando ele de gigante, não. Porque para Davi ele não era um gigante, ele era um incircunciso. Para Davi ele não era um gigante, ele era um comum. Para Davi ele não era gigante, ele era um homem que não estava sob a bênção de Deus. Como que você enxerga os seus inimigos? Sabe, Davi não chama ele de gigante. Olha o que diz em 1 Samuel 17, versículo 45. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, lanças, dardos, mas eu vou contra você com o meu estilingue. Está escrito isso? Não, ele diz: você pode vir contra mim com todas as melhores armas dos filisteus, mas eu não preciso delas, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está indo por causa do Deus dentro dele.
E crentes que perdem batalhas, às vezes estão, olha, eu até estava para enfrentar esse inimigo, mas quando eu olhei para as minhas armas, era uma estilingue. Então eu não sou burro. Eu fui e entreguei a guerra. Eliabe estava achando que Davi era burro. Entende? Esse cara é louco, tolo. Tolo é o homem que tem Deus dentro de si e não caminha agindo com a fé nisso. O nosso diferencial não está na nossa inteligência, não está nas nossas ferramentas, o nosso diferencial não está nos nossos recursos, o nosso diferencial está na fé que temos no Senhor dentro de nós. É Deus conosco. Então não é sobre a sua força, mas é sobre o poder de Deus. É pela fé no poder de Deus. Então, querido, pegue sua pedra e avance. 1 Samuel 17:46, olha o que Davi disse, hoje mesmo, não tinha acontecido, hoje mesmo, ele com uma estilingue na mão, pensa a cena, ele com uma estilingue na mão, bem menor, bem mais fraco, pensa a cena, ele diz, hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e eu cortarei a cabeça, gente, ele não tinha espada, mas ele sabia que ia cortar a cabeça do cara. Todos aqui saberão que não é pela espada ou por lança que o Senhor dá a vitória. Não é pela espada e lança que o Senhor dá a vitória, mas é pela fé naquele que está dentro de você. Ele diz, não é, porque a batalha é do Senhor, e é Ele que entregará todos vocês em nossas mãos. Sabe o que acontece? A fé antecipa. Alguém diz o seguinte, alguns se esforçam muito para obter a vitória. Outros obtêm a vitória e entram na batalha para recebê-la. Vou dizer de novo. Alguns se esforçam muito para obter a vitória. Outros obtêm a vitória e entram na batalha para recebê-la. Você entendeu? Davi obteve a vitória. Ele só entrou para recebê-la e cortar a cabeça de Golias e levar a cabeça dele até o rei. Deus por nós. Quem será contra nós? Eu quero dizer nesse ponto que eu e você precisamos sair dessa série, desse dia, entendendo em todas as circunstâncias que um inimigo se levantar, em todas as circunstâncias que você estiver diante de um gigante, você pode estar em Deus e dizer, Cristo em mim, Deus comigo, Deus conosco, e essa batalha já está vencida, você só vai entrar para trazer o troféu, amém? Segunda coisa, Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz assim, confie no Senhor, de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sabe por que pessoas estão parando no caminho? Porque não entenderam que o caminho é uma questão de fé. Entregar o caminho é uma questão de fé. Não adianta eu entregar o início, eu tenho que entregar o caminho todo. Eu preciso entregar os meus passos, os meus projetos. Não adianta eu ter convicção de fé para entrar num projeto, mas no meio do projeto eu esqueço daquilo que me colocou lá. Confia no Senhor e não se apoie no seu entendimento. Qual é a nossa natureza? Nós entramos no Senhor, mas depois queremos liderar sem o Senhor. Nós começamos na empresa, entramos pela porta que o Senhor abriu, mas depois queremos manter lá com a nossa própria força. Nós começamos a liderar uma célula, um ofício, porque o Senhor nos colocou, porque a gente aplicou fé no Cristo em nós, mas depois no meio do caminho, a gente quer liderar com a nossa força, e é onde a gente começa a ser minado. Quantos estão entendendo? Nós geramos filhos no Senhor, mas depois nós queremos criá-los sem o Senhor. Já falei bastante disso semana passada. Mas é uma questão de fé entregar a caminhada no Senhor. Sabe, muitos não avançam na caminhada porque lá no seu íntimo eles não têm fé que Deus vai sustentar até o fim. Acham que Deus colocou ele lá e vai abandonar ele. Se Deus te colocou nesse lugar, Deus não vai te abandonar lá. Ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra
da morte. Não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo no caminho. Noé, vamos lembrar de Noé. Esse homem, lá em Hebreus diz que Noé, pela fé, ele agradou a Deus. Hebreus 11:7 diz que Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que não se viam, mas que estava por vir, movido do santo temor, ele construiu a arca. Sabe quantos anos demorou a construção da arca? 120 anos. Gente, 120 anos sem desistir. E tem crente que desiste de um projeto de 120 anos em um dia, em uma semana, em um mês. Não, tem projetos de Deus na nossa vida que vão durar anos, e a gente não pode desistir. A criação de um filho é 30 anos, ou se ele for espertinho, casar mais cedo, 20 anos. Como eu, 25, como a Dani, 20. Dani casou com 20 anos, minha sogra ficou um pouco triste, porque perderia uma filhona. Mas aí depois ela lembrou que ganharia um filhão. Aí ela ficou alegre. Sabe, às vezes é um trabalho, um projeto, o cara entra com tudo, passa 3 meses no trabalho que Deus deu, ele já está desanimado. Eu achei que ia ser mais fácil. Estou parecendo escravo aqui, trabalho das 8 até as 5. Que isso? Outro dia o rapaz falou: pastor, não estou aguentando a pressão lá, estou trabalhando demais. Falei: é mesmo? Que hora você está saindo? Não, pastor, eu saio 5h15, mas é trabalho demais, eu não tenho tempo para postar. Você não está almoçando não, irmão? Não, eu estou, pastor, mas é 1h15 de almoço, pensa. Mal eu como, tomo um sorvetinho, tomo um cafezinho, já tem que voltar. Entende? Nós precisamos colocar fé no caminho. Gente, José governou o Egito, mas antes de governar o Egito, José perseverou no projeto de Deus por no mínimo 13 anos. Entre José cair naquele buraco, ser jogado naquele buraco, e ele reinar no Egito, governar o Egito, foram no mínimo 13 anos. Ele perseverou. Ele estava sob calúnia, sob difamação, sob mentira, mas ele perseverou até o fim, porque ele não perdeu a fé nas promessas do Senhor e no sonho que Deus deu no caminho. Tem gente que perde a fé nas promessas no caminho, sabe? Provérbios 3:6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. É uma questão de fé, não deixarmos os projetos de Deus no caminho. Davi não perdeu a fé que ele seria um rei. Ele foi ungido por Samuel 18 anos antes de se tornar rei. Ele teve que enfrentar muitas coisas. Ele teve que enfrentar até o próprio Saul, o exército de Saul. Pensa, gente. Mas no caminho, ele não desistiu. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é soberano, amém? Sim ou não? Deus está no controle, amém? Mas nós precisamos andar como quem crê. Andar como quem crê. Se Deus é soberano, eu continuo perseverando no que Deus me chamou. Se Deus é soberano, em algum momento Ele vai agir. Se Deus é soberano, vai aparecer para mim uma oportunidade. Eu vou ter um sonho, o rei vai saber do meu sonho, e através desse sonho eu saio dessa prisão e me torno o segundo homem do Egito. Entende? Porque em Deus é assim, quando nós perseveramos no projeto, acontecem coisas depois de muito tempo, de repente. De repente. É uma questão de fé, confiar no Senhor, amém? Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu sinto de Deus isso, está uma unção aqui nesse lugar, de verdade. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, do fundo do meu coração, que enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, Ele está tornando as coisas que estão contra você a seu favor. Ele está mudando, Ele está virando chaves. Aquilo que está contra a sua vida está se tornando a seu favor. Pode crer, pode receber pela graça de Deus. E isso é uma questão de fé. É uma questão de fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, nós precisamos aprender a sair plantando com choro, porque nós precisamos enxergar que a Bíblia diz que quando nós vamos plantando com choro, nós vamos voltar com alegria colhendo os feixes. Tem gente que não volta com alegria porque para na ida.
Ah, agora eu estou chorando, então esse caminho não é de Deus, não. Não, o caminho de Deus tem choro também. O caminho de Deus na vida de José tinha prisão. O caminho de Deus na vida de Davi tinha perseguição. O caminho de Deus na vida desses homens de Deus tinham muitas circunstâncias contrárias. Mas o final era certo, porque nós sabemos quem estava com eles. E eu sei quem está com você. Amém? Terceira coisa. O mundo espiritual é uma questão de fé. O mundo espiritual é uma questão de fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós, ou alguns de nós, fracassamos porque esquecemos de enxergar as coisas espiritualmente. E a fé, ela é usada, a fé é uma arma espiritual. A fé não é pensamento positivo. Outro dia, uma vez eu fui no médico, ele falou assim, agora é só você trabalhar aquele princípio. Eu falei, qual princípio? Ele, do pensamento positivo. Todo dia você pensa positivo. Não está tão errado, mas a raiz desse pensamento positivo tem que ser na nossa fé em Jesus. Ele foi até o meio do caminho. Quando ele conhecer Jesus, ele vai conseguir entender o caminho inteiro. Mas sabe, não é pensamento positivo. Quanto mais você crê no mundo espiritual, mais você crê nas possibilidades de Deus, do sobrenatural. Mais você crê nas coisas que Deus vai te fazer vencer sem a sua força. Mas você crê que quem vai derrubar o Golias não é você com 1,70 m e uma pedra na mão, mas é a força do Senhor. Mas por que nós precisamos crer no mundo espiritual? Porque quando você olha no natural, tentando vencer uma batalha impossível, você já perdeu. Mas quando você olha uma batalha impossível no mundo espiritual, você acabou de vencê-la. Entende? Porque se é uma batalha espiritual, quem vai vencer não sou eu, mas o Cristo em mim. Então, a palavra de Deus diz, tudo posso. Não, ela diz, tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu te dar a base bíblica, Efésios 6, capítulo 1. Oh meu Deus, está ruim. Efésios capítulo 6, versículo 1, diz assim, vistam a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo atua em qual esfera? Ele até pode ter expressão aqui, mas é na esfera espiritual. Agora olha só o que diz no versículo 16, ele vai explicando como que a gente batalha espiritualmente. No versículo 16, primeiro Efésios 6:11, eu falei né? Efésios 6:11. Versículo 16 agora. Além disso, olha o que diz aí, Efésios 6:16. Além disso, usem o escudo da fé. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quem não entende que existe uma batalha espiritual e não usa a fé, é atingido por dados inflamados do maligno. Esse texto não é para quem não conhece Jesus, esse texto é para cada um de nós. Esse texto é para a igreja em Éfeso. Esse texto é para mim, esse texto é para você. O diabo pode sim lançar dardos inflamados na sua vida. E esses dardos, a maioria deles atingem a sua mente. Por isso que nós precisamos ter uma visão sobre o mundo espiritual. Por isso que nós precisamos olhar as batalhas do prisma espiritual. Não é ele, mas é o diabo que está por trás dele. Não é essas circunstâncias simplesmente, mas eles estão sob influência de um espírito de engano. E quando a gente entende isso, a gente não fica com raiva das pessoas usadas pelo inimigo. A gente fica com dó. A gente tenta ajudar, resolver. Um sinal de imaturidade é quando alguém me faz algo, e sempre eu acho que é ele. Mas um sinal de maturidade é que quando alguém me faz algo, na maioria das vezes, eu sei quem está por trás. Eu conheço as suas intenções. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer as intenções do mal. O maligno, ele está em nosso derredor, procurando a quem possa devorar. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa homens até crentes, mulheres crentes, ele pode usar. Eu não estou falando sobre endemoniamento, mas sobre influência. Por isso que o diabo, por isso que o apóstolo Paulo está ensinando os caras. Ele está falando, cara, você tem que usar o escudo da fé. Portanto, a sua postura de fé, ela precisa ser manifesta nas batalhas como se elas fossem espirituais. Porque a fé é um campo de forças ao seu redor. Eu vou repetir, a fé não é o escudo, sim ou não? A fé é um campo de força ao seu redor. Enche o seu coração de fé.
Essa fé vai te proteger dos dardos inflamados do maligno. Sabe, você já viu? Você já percebeu como funciona? Sabe o que acontece? Os especialistas dizem que os estelionatários, os enganadores, até os ladrões, eles têm uma tendência 1000 vezes maior a tentar atingir pessoas inseguras. Eu tinha uns amigos nerd, e a gente saía do colégio, a gente estudava em colégio particular, e a gente saía do colégio, e lá embaixo na rua tinha uns meninos meio que roubavam a gente com caneta Bic, estilete caseiro, caneta Bic e uma gilete cega na ponta. Só que a gente tinha medo. A gente saía da escola e a gente ia assim, ó. E a gente descobriu que para eles não vir em cima da gente, a gente tinha que encarar mesmo assim, ó. Aí eles ficavam assim, ó. Só que vinham os nerds. E eles passavam e viam os pivetes lá do outro lado e faziam assim. Sabe o que acontecia? Os caras enchiam, atravessavam a rua. Dá mochila, dá mochila. Na época não tinha celular, né? Dá mochila, dá. Era ladrão inteligente, roubava os cadernos, os livros. Hoje não tem mais. A carreta de livro caiu, ninguém roubou a carga. Você viu? O R7 falou, cai carga de cerveja. Em 3 minutos, a carreta foi liquidada. Uma semana depois, caiu a carreta com uma carga de livros. Nenhum foi roubado. Tá vendo? Os ladrões estão ficando burro. Brincadeira. Mas aí, o que eu quero dizer? Os especialistas apontam que os golpistas, os enganadores, os estelionatários e até os ladrões, eles têm uma tendência natural de atacar pessoas inseguras, pessoas com medo. É assim que funciona no mundo espiritual. O inimigo, ele está atrás de a quem ele possa devorar. Mas se você estiver usando o escudo da fé, a sua vida está blindada das setas inflamadas do maligno. Então você tem que ter postura de fé. Vou expulsar o demônio aqui. Senhor Jesus. Senhor, que ele saia. Tem um pastor amigo do meu pai, há muito tempo atrás, que o demônio estava na vida do cara, ele foi expulsar o demônio e ajoelhou. Senhor Jesus. Quando ele mal fechou o olho, tomou um soco no nariz. Quebrou o nariz dele. Mas esse não foi o problema. Sabe qual foi o problema? Explicar isso para a igreja no domingo. Ele quebrou o nariz, gente. Se você quer trabalhar em batalha espiritual, você tem que ter postura de espiritual. Eu tenho alguns dons de línguas, né? Mas um dom de língua meu é de batalha espiritual. Eu percebo. Aí eu declaro mesmo que é outro nível. Ele vem com autoridade. Eu não canto não, a não ser que tenha bateria no tambor. Porque batalha espiritual é postura. Você tem que ter postura. Se valorize, é Cristo em você. Você está com Ele dentro. E se o inimigo vier na batalha espiritual, você já venceu. Mas se você usar a fé, não é em você, é pela fé. Então o diabo, você não precisa gritar com ele, dar voadora, dar o xing-xing, não. Mas você tem que ter autoridade. Ei, para, em nome de Jesus, sai agora. Ele sai. Agora você chega lá, então, Senhor, vamos interceder. Vai tomar soco no nariz. Você acha que eu estou brincando? Então tenta para você ver. Porque um cristão medroso, ele está propício a ser atacado. Cristão inseguro, eu não vou falar para ninguém que eu sou crente nesse lugar não. Não é que você tem que ser religioso, mas você já é luz. Eles têm que saber a origem dessa luz. Eu vou falar só daqui 2 anos aqui que eu sou. Porque sei lá, depois, né, tem uma batalha espiritual. Gente, se tiver batalha espiritual, melhor ainda, porque você já venceu. Essa é mais fácil de vencer. Porque as batalhas mais difíceis da gente vencer são as que estão aqui dentro. A batalha espiritual você já venceu. É pela fé. É uma questão de fé. Eu estou terminando, mas olha só, deixa eu só te falar uma coisa. O diabo usa os sentimentos, tá? Porque algumas pessoas não estão vencendo pela fé. Porque existe um inimigo da fé chamado sentimentos.
Ah, pastor, mas eu preciso colocar os meus sentimentos para fora. Precisa não. Coloque os seus sentimentos sobre a palavra de Deus. Coloque os seus sentimentos embaixo da cruz de Jesus. Coloque os seus sentimentos no lugar que ele tem que estar. Porque a questão não é sentir, porque todos sentimos. A questão é a posição dos seus sentimentos no seu coração. Se a fé estiver acima dele, você vai vencer os sentimentos. Mas se os sentimentos estiverem acima da fé, eles derrotaram a sua vitória. Eles quebraram. Ah, pastor, mas não estou sentindo. Não, aplica fé na palavra de Deus. Ah, pastor, eu fui na igreja e não senti nada. O problema é seu, volta na manhã que você sente. Ah, mas não senti de novo. Olha para a Bíblia, diz, não deixe congregar, principalmente quando estiver chegando os dias. Não, então eu vou, porque eu creio. Ah, pastor, eu tô dando dízimo tem 6 meses. Eu ainda não comprei a mansão que eu queria. Meu irmão, você dá o dízimo porque tem um Senhor sobre a sua vida. Dízimo é troca, dízimo é entrega. Claro que é princípio, tem recompensa, mas primeiro é entrega. Então assim, é pela fé. Nada no reino de Deus, se você fizer sentimentalmente, vai dar ruim. Porque às vezes você vai até fazer a coisa certa sentimentalmente, mas vai ser uma semente meio que assim, adubada erradamente. Porque se você faz algo certo sentimentalmente, no dia que o seu sentimento mudar, você faz errado. Então você tem que fazer pela fé. E tem crente que está vacilando e está perdendo porque faz no sentimento. Ah, mas não está confortável isso aqui não. Ah, estou triste. Ah, tinha mais coisa aqui, mas eu não vou ficar falando não, senão eu fico aqui pagando mico. Mas vamos lá. Se a sua fé vencer os sentimentos, você já venceu a batalha. Está no mínimo apontado para ela. Amém? E eu quero terminar dizendo que nós precisamos declarar a palavra certa, porque declarar a palavra certa é uma questão de fé. É uma questão de fé. Crie, por isso falei. Ouça a palavra do Bill Johnson, que diz, tem em português, palavras criam tronos. Palavras criam tronos. Crie, por isso falei. Se você está falando mal, é porque a sua fé foi enfraquecida. Mas se você está falando da vitória, é porque a sua fé está erguida. Davi chegou e falou, eu vou destruir a sua cabeça. Mais tarde todos verão quem é o Deus de Israel. Ele declarou primeiro, porque ele creu, depois aconteceu. Na fé, a palavra tem um poder criativo. Depois eu quero pregar aqui sobre as 4 dimensões. Mas na fé, a palavra tem um poder criativo. Comece a declarar sobre os seus filhos o que você crê. Comece a declarar sobre a sua casa o que você crê. Comece a declarar sobre a sua célula o que você crê. Eu lembro uma vez que a minha célula passou um tempo difícil. Nós perdemos algumas pessoas. O inimigo atuou em filhinhos na fé. Eles foram atingidos. E nós perdemos algumas pessoas temporariamente. E a nossa célula ficou com 4, 5 pessoas. Nós estávamos preocupados. Mas eu lembro da história da cadeira. Porque a cadeira vazia é uma estratégia de Deus. Meu pai ensinou a gente, quando a célula estiver assim, coloque 6 cadeiras vazias e ore por elas. E eu peguei aquelas cadeiras vazias, coloquei na célula, e aí a menina chegou na célula, estava eu, a Dani, a menina e mais uma menina, aí a menina falou assim, ué, vai vir muita gente assim? Eu falei, vai, não sei se hoje, mas vai. Aí nós oramos pelas cadeiras vazias na célula, oh, aleluia. 2 meses depois, nossa célula tinha 11 pessoas. Sei lá, um ano e meio depois, a célula estava multiplicando. Amém? É pela fé. É pela fé. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Vamos ficar de pé.